São 10 da noite, estamos aqui ao vivo, direto para todo o Brasil, dos estúdios Cássio Leme para todo o Brasil, para todo o mundo, com jornalismo aqui na Rede Relâmpago. Esse é o Primeira Página, o seu telejornal da Rede Relâmpago. Aqui a verdade será mostrada sem lados, né? Como eu coloquei lá na chamada do programa. Agradeço a presença de todos que estão entrando na live. Denise Monteiro Corso, meu beijo para ela. Éder Souza RJ também, boa noite a todos. Aqui um jornalismo em que nós vamos passar a limpo tudo o que aconteceu de importante no Brasil e no mundo. Vamos já começando com a notícia sobre a Petrobras. O presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, nesta segunda-feira, em meio à pressão por conta do aumento do preço dos combustíveis e depois de diversas críticas feitas pelo governo, pelo Congresso à estatal. A troca de comando foi confirmada no início da noite pelo Ministério de Minas e Energia. O economista Adriano Pires, especialista do setor de óleo e gás, com interlocução com políticos em Brasília, vai assumir o cargo, como também confirmou o Ministério. O jornal o Globo tinha confirmado já desde domingo, ontem, que o Centrão, grupo de partidos que apoia o presidente Jair Bolsonaro, já mirava cargos no Ministério da Educação e na Petrobras. Nessa segunda, também, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi exonerado do cargo. Ele é alvo de uma investigação da Polícia Federal e foi pressionado por lideranças evangélicas. Agora vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Adriano Pires, que é indicado, aliás, já assume o comando da Petrobras. Ele é sócio-diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o CBIE. Adriano Pires foi indicado, como vocês sabem, para substituir o general Joaquim Silva e Luna no comando da Petrobras. Se confirmado, Pires será o terceiro presidente da Petrobras na gestão Jair Bolsonaro. Antes de Silva e Luna, o cargo foi ocupado por Roberto Castelo Branco. Formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é doutor em Economia Industrial pela Universidade de Paris. Pires tem mais de 40 anos de atuação no mercado de energia e não deve enfrentar resistência de investidores. De perfil liberal, teve sua última passagem pelo governo em 2001, quando assessorou o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP. Então, sorte aí para o Adriano Pires. É o que nós podemos aqui, vamos dizer assim, desejar ao mandatário lá, o presidente da Petrobras, a nova pessoa que vai ficar à frente da Petrobras. E é claro, para a gente também que os preços dos combustíveis possam diminuir, possam baixar consideravelmente, porque realmente estão bem caros. Bom, gente, mesmo com reajustes mais esporádicos, Silva e Luna, o presidente, o antigo presidente da Petrobras, desagradou ao seguir a lógica de mercado para definição de preços. Diante da tensão crescente após o estouro do conflito entre Rússia e Ucrânia, a Petrobras ficou 57 dias sem reajustes enquanto estudava a escalada de preços de commodities no mundo. A demora a obrigou a fazer um severo ajuste nos preços. Com aumento de 18,8% no lucro da gasolina e 24,9% no litro do diesel para as refinarias, a situação ficou insustentável. Na bomba, a gasolina chegou a média de R$ 7,21, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Isso foi o bastante para que o presidente Jair Bolsonaro voltasse a fazer uma série de críticas públicas à empresa, mirando tanto a PPI como o lucro recorde da empresa em 2021, que foi de 106 bilhões de reais. Bom, além dessa saída da Petrobras, o governo anunciou nessa segunda-feira, em edição extra do Diário Oficial da União, a saída do ministro Milton Ribeiro, quarto ministro da Educação do governo Jair Bolsonaro, a deixar o posto. Pastor presbiteriano e professor, Ribeiro estava desde julho do ano passado no comando do MEC
e pediu exoneração nessa segunda, após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo informou pela manhã o blog de Valdo Cruz, do G1, antes da reunião, Bolsonaro já tinha sido convencido por aliados a remover o ministro em razão do desgaste político para o governo em um ano eleitoral. A saída de Milton Ribeiro se deu após uma semana de revelação pelo jornal Folha de São Paulo de uma gravação na qual o ministro diz repassar verbas do ministério para municípios indicados por 2 pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Os pastores a quem o ministro se refere são Gilmar Santos, presidente da Convenção Nacional de Igrejas e ministros das Assembleias de Deus no Brasil, Cristo para Todos, e Arilton Moura, que é ligado à Assembleia de Deus. Eles não têm cargo no governo, mas nos últimos anos participaram de várias reuniões com autoridades e tiveram encontros com o Bolsonaro. Milton Ribeiro afirmou que Bolsonaro não pediu atendimento preferencial aos pedidos dos pastores e negou favorecimento aos religiosos. Na semana passada, o jornal Estado de São Paulo já havia publicado reportagem informando sobre a existência de um gabinete paralelo integrado por pastores do Ministério da Educação, com controle da agenda e da verba da pasta. A reportagem também afirma que Gilmar Santos e Arilton Moura têm trânsito livre no Ministério e atuam como lobistas. O caso envolve suspeitas de corrupção. Os prefeitos denunciaram pedidos de propina em dinheiro e em ouro, em troca de liberação de recursos para os municípios. Milton Ribeiro disse que pediu a apuração dessas denúncias à Controladoria Geral da União. Ainda falando de política, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, anunciou nesta segunda-feira que renunciará ao cargo de governador do Rio Grande do Sul, o cargo que ele ocupa. Ele deixa o governo no próximo dia 2 de abril, data limite dada pela Justiça Eleitoral para ter possibilidade de concorrer à presidência da República. Caso optasse pela reeleição ao governo, não seria necessária a saída. Leite não disse a qual cargo concorrerá nas eleições de outubro. Disse apenas que está se apresentando, mas relembrou as prévias do PSDB disputadas em novembro do ano passado, que foram vencidas pelo governador de São Paulo, João Dória. No final da tarde, um evento que inaugurou a nova sede do 6º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, Dória disse que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tomou a decisão certa de permanecer no partido e não se filiar ao PSD para concorrer à presidência da República. Leite estava sendo sondado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, para ser candidato ao Planalto, pela legenda no lugar do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que desistiu da disputa no início do mês. Sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, essa verdadeira violência, ao qual a Relâmpago repudia. Eu acredito que muitos de vocês também. Eu acho que qualquer tipo de violência, inclusive nós vamos falar de uma matéria aqui que foi notícia hoje no Brasil e no mundo, e foi bem comentado, vocês já devem até saber, mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o oligarca russo, Roman Abramovich. Bom, seguinte, segundo informações, Roman Abramovich, que é russo, e 2 negociadores de paz ucranianos tiveram sintomas de um possível envenenamento após uma reunião em Kiev no início desse mês, como reportou apenas nessa segunda-feira o jornal The Wall Street, ao citar pessoas a par do tema. O site de jornalismo investigativo Bellingcat, com sede na Holanda e que tem acompanhado de perto a crise entre Ucrânia e Rússia, afirma que confirmou com suas fontes as mesmas informações que o diário americano. O mesmo foi feito também pelo jornal britânico The Guardian. Segundo o WSJ, a reunião que teve na capital ucraniana, lá em Kiev, o Abramovich viajou entre Moscou, Lviv e outros lugares onde eles iam negociar, e 2 membros sêniores da equipe de negociação ucraniana desenvolveram sintomas que incluem olhos vermelhos, lacrimejamento constante e doloroso,
além de descamação da pele e do rosto e das mãos, como afirmaram as fontes. Realmente são sintomas que podem indicar um certo envenenamento, mas está sendo investigado. Segundo uma autoridade dos Estados Unidos, a agência Reuters, que o bilionário russo, o Roman Abramovich, não foi envenenado não, e seus sintomas foram provocados por um ambiental externo e não por envenenamento. O oligarca e 2 negociadores de paz ucranianos têm esses sintomas e estão sendo investigados. Bom, abre aspas, segundo o funcionário da inteligência americana que foi lá na Reuters para poder dizer. Ele diz o seguinte, abre aspas, sugere altamente que isso foi ambiental, não envenenamento. O americano que deu funcionário da inteligência americana que citou esse tema, ele disse que recusou a elaborar mais sobre o assunto. Então, quer dizer, ele não quis mais continuar com o papo. Simplesmente o papo foi dado como encerrado do Abramovich lá, o lance do Abramovich e dos 2 mensageiros da paz, vamos dizer assim, lá da guerra da Ucrânia, que já está demais, né? Por favor, se eu pudesse ter um megafone, né, para poder falar. Inclusive, vou relembrar, nesse sábado a gente teria o programa Mundo Relâmpago com o Sidney dos Santos. Sidney dos Santos é um brasileiro que morava na Ucrânia, na cidade de Dnipro, e ele conseguiu migrar para Polônia, para Varsóvia, capital da Polônia. Nós ficamos super assustados, quem acompanhou aqui a Rede Relâmpago no sábado, por volta de meio-dia, nós ficamos super assustados porque o Sidney não conseguia entrar em contato com a gente, nós também com o Sidney. A mãe dele ficou super preocupada, aqui eu mando um beijo para ela. A gente ficou em contato a tarde inteira de sábado, nós 2 tentando falar com o Sidney. Ela ficou super preocupada, imagina, o filho dela, né, saiu da Ucrânia, foi para a Polônia, aceitou fazer a entrevista com a gente e acabou sumindo do nada. Ninguém conseguia falar com o Sidney. Graças a Deus, por volta das 4 da tarde, 4 horas, esperando, vamos dizer assim, o Sidney entrar em contato conosco aqui da Relâmpago ou com a mãe dele, ele conseguiu ligar para mim e falou que estava tudo bem, que tinha tido uma emergência e não pôde simplesmente comparecer. Eu falei, bom, acho que primeiramente não é desculpa nem para mim, para o Vitor, e sim para sua mãe. Você já ligou para ela e tudo mais, e graças a Deus está tudo bem com ele e a gente vai remarcar uma nova entrevista. Mas para você ver, a gente fica tão tenso em relação a essa guerra da Ucrânia com a Rússia com a Ucrânia, que a gente fica imaginando várias coisas, né? Inclusive imaginamos até o pior ali do Sidney. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com ele? Mas graças a Deus ele está muito bem. Bom, marcaremos em breve. Vamos falar um pouquinho de censura, né, gente? A gente teve um capítulo, vamos dizer assim, chato, até para nós jornalistas, a gente ficou até meio assim, pasmos com o que foi decidido. Mas não temos lados aqui no Primeira Página, foi como eu coloquei, vamos dizer o que está acontecendo. Vamos falar sobre a notícia que foi dada hoje. O Partido Liberal, PL, enviou ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, nessa segunda-feira, um pedido de desistência da ação movida no fim de semana contra o festival Lollapalooza. No documento protocolado nessa segunda, o PL pede que o processo seja arquivado e não informa o motivo de mudança de posicionamento. O Partido Liberal 22, segundo falam, abre aspas, já qualificado nos autos, vem respeitosamente requerer a desistência da ação com consequente arquivamento do feito, fecha aspas, diz a petição assinada por 4 advogados. O partido apontou propaganda eleitoral antecipada em falas de músicos contra o presidente Jair Bolsonaro em apoio ao ex-presidente Lula no primeiro dia do festival, na sexta, dia 25. No sábado, o ministro do TSE, Raul Araújo, para quem não está ainda para o assunto, havia determinado que o Lollapalooza vetasse manifestações políticas similares de artistas, sob a pena de multa de R$50 mil. Até nessa segunda, no entanto, não havia informações sobre nenhuma multa que tivesse sido aplicada. A decisão sobre o pedido do PL cabe ao ministro relator Raul Araújo. Ele pode acatar a demanda e arquivar o processo
ou, se preferir, levar o tema ao julgamento do plenário do TSE. O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, afirmou ao blog da colunista Ana Flor, do G1, nesta segunda, que pretendia levar o tema imediatamente à análise do plenário. Olha, como a gente disse aqui sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, realmente qualquer ato de violência pode e deve ser repudiado. Ontem, durante a cerimônia do Oscar, o ator Will Smith, após, claro, o Chris Rock, que é outro ator também, ter feito piadas de mau gosto com a esposa do Will Smith se levantou da cadeira, esse vídeo está, claro, bombando aí na internet, se levantou e foi lá e deu um tapa no Chris Rock. Depois voltou, xingou lá o Chris Rock e tudo mais. Minutos depois, ele foi agraciado com a estatueta de melhor ator do Oscar, melhor ator, né, do ano, e pediu desculpas à academia, aos presentes, chorou, né, falando sobre o filme e tudo mais, né, o filme que ele interpretou. Vamos ler a notícia. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que organiza o Oscar, divulgou nesta segunda-feira, um dia após Will Smith dar um tapa na cara de Chris Rock durante a cerimônia, o seguinte, abre aspas, a Academia condena as ações do Sr. Smith no show de ontem à noite. Iniciamos oficialmente uma revisão formal em torno do incidente e exploraremos outras ações e consequências de acordo com nossos estatutos, padrões de conduta e a lei da Califórnia. Fecha aspas. Will Smith deu tapa após o comediante que apresentava o prêmio de melhor documentário fazer uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, mulher do ator. Chris Rock disse que mal podia esperar para ver Jada, que tem alopecia, uma doença que causa queda de cabelos, estrelar G.I. Jane 2. No longa de 1997, para quem não sabe, G.I. Jane, que no Brasil foi lançado como Até o Limite da Honra, o filme, a atriz Demi Moore raspou os cabelos para dar vida a uma tenente. Will Smith levou o prêmio, depois disso, melhor ator, por King Richard, Criando Campeãs. Ao final do discurso, como eu disse aqui, de agradecimento, no qual ficou visivelmente emocionado, o ator pediu desculpas à academia e aos presentes, sem citar diretamente a agressão ou Chris Rock. Ele também espera ser novamente convidado para a cerimônia pela academia. Agora, ao finalzinho da noite, né, o Will Smith se pronunciou com as seguintes palavras, abre aspas. Violência em todas as suas formas é venenoso e destrutivo. Meu comportamento na premiação na última noite foi inaceitável e sem desculpas. Piadas sobre mim são parte do meu trabalho, mas uma piada sobre a condição médica de Jada foi demais para eu aguentar e reagir de forma emotiva. A comoção se deu e simplesmente ele pediu desculpas pelo que aconteceu. Smith continuou o seu pronunciamento direcionando ao humorista. Abre aspas. Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de mim, estava errado, estou envergonhado e minhas ações não definem o homem que quero ser. Não há lugar para a violência em um mundo de amor e bondade. Fecha aspas. Olha que notícia, gente, impressionante, impressionante. Um avião caiu dentro de um supermercado no México e matou 3 pessoas. Um avião bimotor com matrícula N426EM caiu nessa tarde de segunda-feira dentro de um supermercado no bairro Azteca, no município de Tenchico, no México, localizado nas proximidades do aeroporto Mariano Matamoros. De acordo com os primeiros relatórios da Comissão de Segurança do Estado de Morelos, o acidente foi registrado por volta de 13h30, horário de Brasília. 3 pessoas morreram no acidente e ao menos outras 3 ficaram feridas. Gente, que coisa, né? Imagina, você está fazendo compras lá e vem um avião e pum, cai dentro do supermercado. Meu Deus do céu. Uma usuária do TikTok viralizou recentemente na rede ao contar como ficou viúva.
O marido de Bridget Davis, de 36 anos, morreu em 2018 após uma longa batalha contra distúrbio bipolar. No meio da dor da perda, Bridget, americana de Cincinnati, descobriu que o marido com quem fora casada por uma década tinha uma relação extraconjugal. Abre aspas. Quando o seu marido de 10 anos morre e você tem que contar para a amante dele, fecha aspas. Disse ela, que é fotógrafa, e o casal já tinha 2 filhos. O vídeo mostra mensagens de texto trocadas entre Bridget e a amante do seu falecido marido. Eu não posso acreditar nisso. Não posso. Estou enlouquecendo. Não posso fazer isso de novo. Ele me prometeu, escreveu a amante ao tomar conhecimento da morte. Em seguida, a mulher não identificada pergunta ainda se poderia visitar o túmulo. Notícias ao vivo no Primeira Página. Quero agradecer a presença de todos aqui que estão vendo o nosso telejornal. Se você perdeu alguma notícia do dia, né, que aconteceu no dia, as notícias mais importantes, pode ficar tranquilo que aqui nós temos o Primeira Página para poder te informar nesse finalzinho de noite. A Covid-19 ainda não terminou, gente. A pandemia, né, pode ser até classificado depois como endemia, enfim, o nome que quiserem fazer, mas infelizmente ela segue e com as suas variantes. Vamos torcer para que nesse carnaval aí nós não possamos ter novas variantes. E, bom, pelo menos, Vitor Corso, apesar dos prefeitos estarem indicando o não uso da máscara, quando eu entro em algum recinto, por exemplo, supermercado, uma farmácia, algum recinto fechado, um transporte público, eu estou tendo a opção de realmente colocar a máscara. Eu ainda não me sinto muito confortável. Não sei vocês, a opinião de vocês. Bom, o Brasil registrou, ótimo que o número está baixíssimo, né? O Brasil registrou, ótimo não, deveria ser 0, desculpem. Mas em média que estava, né? 3.000 mortes por dia, nós registramos 86 novas mortes pela Covid-19 nessa segunda-feira. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 236. Vem caindo, né? A gente quer logo que esse número zere. Nessa segunda, o número de novas infecções notificadas foi de 10.709. No Brasil, nós temos um total de 659 mil mortes e 29.849.877 casos da doença. Os casos diários do Brasil, os números, são do consórcio de veículos de imprensa formado pelo Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e o UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de saúde. O balanço foi divulgado às 8 da noite. Aqui no Primeira Página você não fica desinformado. Aqui nós temos as notícias todas do Brasil e do mundo aqui ao vivo para você. E você vai saber agora um grande resumo que nós vamos agora colocar aqui para você. Vamos lá, fica ligado. As mais lidas na internet, nos jornais, as mais publicadas são as seguintes. Will Smith dá tapa em Chris Rock em momento tenso, cerimônia do Oscar. Morre o campeão mundial de kickboxing nos combates na Ucrânia. As deduções aumentam a restituição no imposto de renda, você sabia? Leia sobre isso. Em lágrimas, Will Smith é confortado por Denzel Washington após o tapa. Olha, diabetes, para você que tem, perigo à vista, sinal de alarme pouco conhecido de doença silenciosa, viu? A diabetes, vamos pesquisar sobre ela. Tem aumentado os casos de diabetes. Você pode conferir no noticiasalminuto.com.br, na página de Lifestyle. 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 Fala sobre diabetes, é bem importante. Kit Martin, do hit Because of You, é encontrado morto, segundo jornais. Cantor Gustavo Lima é hospitalizado após mal-estar. Neymar beija Rafa Kalimann em festa de irmã do jogador, diz jornal. Lucas, Paulo André e Pedro Scooby estão no paredão do BBB 22. Notícias do esporte agora para você ficar bem informado no Brasil e no mundo. Temos Lu Pereira, poeta aqui,
fazendo comentários, são muitos casos ainda, mas o plano de vacinação parece ter sido eficaz. Sim, Lu, eu concordo com você em gênero, número e grau. O plano de vacinação realmente é eficaz, os números dizem isso, inclusive. Vamos torcer para que nós possamos aqui, realmente, como disse lá o presidente lá atrás, que possa não passar de uma gripezinha daqui para o futuro. Por enquanto ainda estamos apreensivos, mas você falou tudo, falou bem certo aí. Realmente a ação das vacinas tem contribuído para que nós possamos ficar melhores. Notícias do esporte, Edmundo acerta a saída da Bandeirantes, da Band. Segundo informações do jornalista Flávio Rico, ex-jogador Edmundo e comentarista, né, não faz mais parte da equipe que cobre o futebol na Band. Abre aspas, por causa de outros tantos compromissos, o comentarista Edmundo deixou a Band na última semana. Isso aconteceu depois de uma conversa em termos bem elevados com o diretor Rodolfo Schneider. Fecha aspas. Palmeiras pode ter desfalque de peso na final do Paulistão contra o São Paulo. Pois é, o goleiro Everton, que estava servindo a seleção brasileira, foi cortado após sofrer um trauma na mão esquerda durante o treinamento realizado na Granja Comari ontem. Vasco da Gama, agora tá com dinheiro, né? 77, né? 777 lá, Partners, tá investindo já dinheiro no Vasco da Gama. Está próximo o time, né? O Cruz Maltino Carioca, de selar a contratação do atacante Eric. O jogador que vem se destacando com a camisa do Ipiranga na disputa do Gauchão, parece que já tem um acordo fechado entre o Vasco da Gama e o próprio jogador, o Eric. Um sorte para o Eric, sorte para o Vasco aí, nessa nova empreitada, nessas novas contratações. Tite fica de joelhos e faz discurso emocionante após o jogo da seleção nas eliminatórias. Diante ao Scratch Nacional, dizem que o treinador se ajoelhou nos vestiários para reverenciar respeito aos jogadores e a todos que integram a sua comissão técnica de futebol. Um ídolo do Manchester United fez uma declaração sobre Cristiano Ronaldo. Diz aqui, abre aspas, Cristiano era muito bom e ao mesmo tempo chato. Provavelmente agora já não é tão bom jogador, mas continua a ser chato. O dólar americano hoje fechou a R$ 4,77. R$ 4,77 fechou o dólar. É importante que ele continue baixando o seu nívelzinho, né, dólar? Vamos baixar. Aumentou um pouquinho, aumentou 3 centavos, né? Porque ele veio de 4,91, 4,83, 4,83, 4,74 e agora 4,77. Aumentou 3 centavos. Vamos baixar 3 centavos, não aumentar 3 centavos. Dólar, R$ 4,77, portanto, o dólar. Atualizando o clima no Rio de Janeiro, nós tivemos nessa segunda-feira a máxima de 27 graus e mínima de 23. Nesse momento, 26 graus no Rio de Janeiro. Amanhã temos máxima de 27, com possivelmente pancadas de chuva isoladas. Na quarta-feira, o clima aumenta, viu? Na quarta-feira, de 27 de máxima na terça, passa para 31 na quarta-feira. Depois cai na quinta para 28. Cai mais ainda na sexta-feira, para quem gosta de frio, atenção, em sexta-feira, 24 graus, não é frio, mas o tempo dá aquela queda, né? Imagina, na quarta 31 e na sexta 24, uma diferença de 7 graus. No sábado permanece com 24, possíveis pancadas de chuva, e no domingo 26 graus de máxima, possíveis pancadas de chuva. O sol volta a aparecer, tentar dar lá a sua passada na segunda-feira que vem, com 27 graus. Portanto, vamos repetir a semana as máximas. Terça-feira, amanhã, 27, depois passa para 31, depois 28, depois 24, permanece com 24 no sábado e sobe para 26 graus. Bom, gente, esse foi a primeira página de hoje. Agradeço a presença de todos, agradeço a entrada de várias pessoas que estão aqui. Seria profundamente leviano da minha parte eu falar de todas, mas agradeço a todos vocês que deram audiência para a Rede Relâmpago nessa noite de segunda-feira, dia 28 de março de 2022, são 10 horas 29 minutos, meia hora de informação, jornalismo, verdade, para você que gosta da Relâmpago e fica ligado aqui. Bom,
Para você que achou que isso é uma live, não é uma live, é como a gente fala. A Relâmpago faz mais que lives. Aqui a gente compartilha conhecimento. Uma excelente noite para vocês, bom descanso e até breve.